Moradores de São Marcos fizeram hoje de manhã uma manifestação na rua direta do bairro. Eles reclamam que os ônibus não estão chegando até o fim de linha. A manifestação provocou um longo engarrafamento na região do início da manhã. A via principal, ligação entre Pau da Lima e São Rafael, ficou parada por 1 hora. A rua Getúlio Vargas é uma transversal que liga a rua principal ao fim de linha do bairro. O problema é que no meio do caminho fica este prédio, condenado no início de setembro pela Defesa Civil. Desde então, o trânsito de veículos pesados como ônibus e caminhão do lixo foram proibidos com medida de segurança. Os ônibus não sobem aqui no fim de linha de São Marcos, os carros de lixo também não sobem, a Codesal joga para a Sucom joga para Trans Salvador. E até hoje nós não achamos uma solução. O prédio de 5 andares foi desocupado no dia 12 de setembro, mas apenas os 2 últimos andares que ofereciam maior perigo foram demolidos pela proprietária. Os moradores reclamam, querem que o problema seja resolvido para que os ônibus cheguem até o fim de linha. Pessoas que têm muleta, pessoas que estão com artrose, com problema seríssimo, como minha mãe que usa marca-passo, ela constantemente tem que estar descendo isso aqui sem poder, porque a gente não está tendo condições nem ônibus nenhum lá em cima. A comunidade aponta uma alternativa para que a situação do imóvel seja resolvida e os ônibus possam circular. Tem um larguinho que pode subir os ônibus para poder pegar os passageiros. O motorista só pega o passageiro aqui embaixo. E 2 horas depois do protesto, a Trans Salvador liberou a circulação dos ônibus até esta área, antes do imóvel e que fica a 200 metros do fim de linha. Me descansou bastante, porque a barriga já está pesando, aí dificultava bastante de lá até aqui. A gente fala agora de um problema que vem preocupando milhares de cirurgiões dentistas. Pelo menos 500 profissionais se formam todo ano e a cada dia há menos espaço no mercado de trabalho. Confira mais detalhes nessa entrevista que Fábio Cota fez com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Francisco Simões. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, no quadro Fala Doutor de hoje, vou conversar com o presidente do Conselho Regional de Odontologia Bahia, Francisco Simões, sobre alguns avanços e também algumas dificuldades, principalmente as dificuldades que estão acontecendo do profissional de odontologia de exercer a profissão. São cerca de 500 formandos todo ano aqui na Bahia. Hoje existem quase 10 mil dentistas na Bahia, 47% desses números estão na capital e realmente existem algumas dificuldades. Vamos conversar sobre elas agora com o presidente. Doutor Francisco, quais são as principais dificuldades hoje enfrentadas pelo profissional que precisa exercer a profissão? Tanto os que já estão aí, quanto os que estão vindo recentemente formados. Tudo bem? Tudo bom. Então, em relação às dificuldades, talvez há uma falta de orientação desses novos formandos, mas que já está sendo sanada a partir do momento, na solenidade de entrega de carteira, nós passamos essas informações, orientando esses alunos, esses recém-formados, cirurgiões dentistas, de procurar se estabelecer em cidades com um número menor de cirurgiões dentistas e procurando também, norteando alguma forma de parceria com outros profissionais, onde podem montar clínicas e cada um exercer uma especialidade dentro de um grupo mesmo, dentro de uma clínica. Em relação a planos de saúde, existe uma absorção por parte desses planos, desses profissionais? Também orientamos esses alunos a não aceitarem nenhum tipo de plano que tenham tabelas com valores ínfimos para remunerar os procedimentos. Então, é uma orientação que a gente passa, porque existem vários planos e a maioria deles não tem uma remuneração, não dá uma remuneração adequada para o cirurgião dentista. Então, nós orientamos para que não aceitem, não se submetam a esse tipo de plano, porque só faz mesmo enriquecer os donos dos planos de saúde, né? E acaba que os profissionais não têm essa remuneração digna para a profissão. Bom, as pessoas que trabalham no interior também enfrentam algumas dificuldades no interior do estado, doutor Francisco? Muito mais até no interior do que na capital, seria em relação aos ilegais. São aquelas pessoas que não são cirurgião dentistas que acabam exercendo. E muitos localizados em locais difíceis de serem identificados. E, para isso, o Conselho de Odontologia não tem uma ação muito efetiva a partir do momento que não tem como fechar o consultório, aprender
os equipamentos sozinho. Então, precisa de ações conjuntas. Isso é que nós fizemos. Eu estive com o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, a Defesa do Consumidor, tudo para traçar uma ação conjunta de poder coibir esse tipo de prática. Bom, em relação ao paciente, que tipo de impactos ele pode sofrer e como ele pode identificar se aquele profissional que está atendendo ele é realmente um profissional qualificado e formado? A maioria dos ilegais, eles atuam em consultórios instalados dentro da própria casa. Isso aí já configura quase praticamente dizendo que não são cirurgião-dentistas, porque eles têm então, isso já começa a ser para desconfiar. A outra é solicitar, que é um direito de qualquer um, solicitar a identificação dele, se ele tem a identificação de cirurgião-dentista. Isso seria uma forma também. Se não tem a carteira, não é o cirurgião-dentista. Pode até apresentar, se for falsa, né? Porque já teve casos mesmo de processo contra um profissional, quer dizer, uma pessoa que entregou uma carteira e era falsificada, identificado pelo nosso fiscal. Então, mas aí pelo menos já vai tendo uma certeza de que se é profissional ou não. Ok, que tipo de providências, além dessas orientações, quando os recém-formados vêm até o Conselho, que tipo de outras orientações, que providências eles podem tomar para que possam exercer a profissão e possam também oferecer um bom serviço, um conforto para a pessoa, o paciente, a pessoa que precisa fazer o tratamento? A partir do momento que eles recebem o título de cirurgião-dentista da faculdade, eles estão aptos a exercer a profissão. Ou a orientação que o Conselho passa é em relação mais em tipo de propagandas, que eles devem saber que o tipo de propaganda, nós temos o setor jurídico aqui que faz a consulta gratuitamente ao cirurgião-dentista para saber que tipo de propaganda pode ser feita sem infringir nenhum do Código de Ética, que deve ser obedecido. Então, ele tem essa orientação em relação às propagandas, em relação também a todo o procedimento. Contratos, a importância de um prontuário, tudo isso é passado para o profissional. Então, existe uma estimativa assim, otimista para que o profissional possa exercer a profissão, aliás? Sim, com certeza. A odontologia hoje tem um patamar muito melhor do que o que tinha antes, porque acho que a mídia veio a contribuir bastante em relação a isso, a valorizar a odontologia, e o paciente, a comunidade, procura mais a saúde bucal hoje. Então, pela essa facilidade é que, às vezes, acabam surgindo os planos odontológicos que não têm uma tabela adequada e também os ilegais que acabam atendendo sem uma digna qualificação. Pois é, então essas são algumas dificuldades, mas está aí como o doutor Francisco Simões, presidente do Conselho Regional de Odontologia na Bahia, falou o que pode ser feito para minimizar esses problemas dos profissionais e também em relação à prestação de serviço à população. Doutor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, hein? Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Autoridade por um dia. Se eu fosse autoridade por um dia, eu resolveria o problema da saúde pública na cidade de Salvador. O que falta? Falta atendimento personalizado para as pessoas que precisam, né? Assim, postos de atendimento 24 horas. E a calamidade, né? Tá demais na cidade. Engarrafamentos, você não tem segurança, você não pode andar tranquilo pela rua, que assalto todo instante. Semana agora mesmo, uma pessoa ali foi assaltada na minha frente. Hoje, que horas são? 4 horas. Entendeu? Uma pessoa foi assaltada agora. No próximo bloco, você vai ver os lances de Bahia e Vitória. Não saia daí, até já.